Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu desejo que Deus faça uma obra linda na sua vida. Hoje nós vamos meditar um pouco na história de Pedro, no exemplo deste homem de fé, mas ao mesmo tempo esse homem que tinha falhas, assim como nós, mas que foi escolhido por Jesus para cuidar das ovelhas de Cristo. Foi um ministério abençoado que Deus lhe deu e nós sabemos que ele foi um homem muito usado pelo Senhor e nós podemos tirar algumas lições, podemos nos inspirar na vida de Pedro, porque ele é um exemplo para nós, de alguém que é parecido conosco, mas de alguém que se dispôs totalmente na presença de Deus e por isso o Senhor trabalhou na vida dele, Deus usou a vida dele e ele pode também fazer isso na nossa vida. Amém? Mas antes de começarmos a meditar na palavra, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para você receber as notificações do YouTube no seu celular. Todos os dias de manhã eu tenho colocado uma oração de fé, uma oração poderosa na presença de Deus, e à noite eu tenho colocado a oração da noite para te ajudar também na caminhada. Tá bom? Então vamos lá. Todos nós sabemos que Pedro foi um discípulo que amava muito a Jesus. O seu jeito impulsivo, corajoso, demonstrava que Pedro não media as consequências para agradar ao Senhor. E se formos ler as suas cartas no Novo Testamento, nós vamos ver que o seu ministério, ele se baseava em encorajar, em fortalecer os irmãos na fé e fazer também mais discípulos. E até mesmo no final da vida de Pedro, nós vemos a sua coragem e a sua fé. A história conta que Pedro foi torturado e crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus. Então olha o grande amor que esse homem tinha pelo Mestre. Mas nós sabemos também que houve um momento em que Pedro fraquejou e ele quase abandonou a sua fé. Muitos de nós nos lembramos disso, talvez porque nós nos identificamos com ele. Pedro pensava que ele estava preparado para tudo, mas ele caiu em seu próprio orgulho. A Bíblia conta que quando Jesus começou a ser torturado por aqueles homens maus, pelos religiosos, quando Jesus começou a ser injustiçado e maltratado ali na mão daqueles homens, Pedro, ele ficou com medo de assumir que ele era o discípulo de Jesus e ele negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus já havia previsto que isso iria acontecer. E por isso Jesus fez uma oração por Pedro. Olha a importância da intercessão. É o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui. Nós vamos interceder pela vida de alguém. Nós vamos orar também pela nossa própria vida. Então Jesus orou para que Pedro ele não se desviasse completamente de Deus quando Pedro o negasse 3 vezes. Vamos ver o que está escrito. Está lá no livro de Lucas, capítulo 22. Olha o que Jesus disse. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Olha isso, irmãos. Quando Jesus disse que Pedro o negaria por 3 vezes naquele dia, ele não aceitou e ainda disse, que isso, Senhor? Eu nunca vou te negar. Eu estou disposto a morrer contigo. Eu estou disposto a qualquer coisa por amor ao Senhor. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Na hora do aperto, o seu amor, a sua fé, não foram suficientes para vencer o medo de morrer. E depois que ele negou a Cristo pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou bem fundo nos olhos de Pedro e ele se lembrou daquilo que ele tinha ouvido e ele fugiu chorando amargamente. E agora vamos falar de você. Você também já falhou dessa maneira? A tal ponto de querer fugir da presença de Deus? Você já disse algo que você nunca faria e que você acabou fazendo? Talvez você já tenha cometido algum pecado que você pensou que nunca iria cometer. Mas saiba que Jesus olha para você com misericórdia, com amor e não com um olhar de decepção e raiva. Porque é isso que muitas vezes nós pensamos, né? Nós pensamos que Deus agora está com raiva da gente, que Deus vai pesar a mão, vai nos fazer sofrer todas as consequências
e que nunca mais poderemos ser perdoados e abençoados. É claro que Jesus não aprova o pecado, mas Ele enxerga as nossas fraquezas e Ele diz: hoje eu vou te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Então volte a caminhar comigo, meu filho, e você vai ganhar força para vencer todas as suas fraquezas. Amém? Creia que o Senhor está te falando isso hoje. Deus está renovando a tua fé, a tua força, e Deus não vai pesar a mão. Deus não tem interesse em te castigar. Deus só tem interesse em te abençoar, em restaurar a sua vida. Quem quer destruir a nossa vida é o diabo. Ele sim, ele quer nos fazer colher toda desgraça, toda maldição, mas em Cristo nós podemos ser perdoados e restaurados. Glória a Deus. E a prova disso é que, mesmo sabendo que Pedro cometeria esse erro tão grave, Jesus intercedeu por ele, para que a sua fé não desfalecesse, porque ele sabia que a decepção seria tão grande no seu coração, que ele poderia se fechar para o perdão. E isso também pode acontecer comigo e com você. Quantas vezes, nós tentamos acertar, nós tentamos fazer o que agrada a Deus, e quando nós falhamos, nós podemos cair no engano de ficar nos culpando e sofrendo, mesmo quando nós já pedimos perdão. Eu já passei por isso muitas vezes, quando eu cometia pecados, quando eu falhava novamente no mesmo erro. Eu pedia perdão, mas eu não acreditava que Deus já tinha me perdoado. Foi então que eu decidi, pela fé, receber o perdão. Eu não enxerguei o perdão, e muitas vezes eu nem me senti melhor, porque eu ainda estava me sentindo culpado, muitas vezes eu me sentindo indigno de receber algo de Deus, mas pela fé eu me enxergava sendo perdoado e curado pelo Senhor. E eu fui percebendo que, com o tempo, as minhas emoções acompanhavam a minha fé, a minha decisão. Você não pode carregar esse fardo, porque Jesus já carregou o fardo por você. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6 que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, assim como Cristo carregou os nossos fardos. Entendeu? Então hoje eu estou aqui para te falar: meu irmão, pare de carregar esse fardo. Jesus, ele te ama, ele te perdoa. É lógico que ele não vai concordar com o nosso erro, mas ele quer mudar a nossa vida. E ele sabe que se nós pararmos de orar, se nós pararmos de buscar ao Senhor, nós nunca receberemos a cura e o perdão. O remédio vem do Senhor e nós precisamos buscar o médico dos médicos, dia após dia. Glória a Deus. Mas o que acontece? O diabo, ele quer fazer de tudo para trazer condenação na sua mente, dizendo que você não merece o perdão, que você já está há tantos anos caminhando com Cristo e que ainda assim você comete um pecado tão grave. Às vezes ele fala o seguinte: você já está há tantos anos no ministério, você já é uma pessoa influente, uma pessoa que tantas pessoas se espelham em você. Como é que você pôde fazer isso? É indesculpável. Mas tudo isso, meu irmão, é mentira do diabo. Não acredite nele. Confie no que Jesus fez por você na cruz. Porque se você se arrepender de todo o coração, o sangue dele te perdoa de qualquer pecado que você possa cometer. Amém? Lembre-se que Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu dele mesmo. E isso é muito importante, porque se Pedro tivesse fechado o coração e desistido de lutar, com certeza ele não se tornaria o homem ousado e cheio de fé que ele se tornou. Por isso agora nós vamos orar, nós vamos pedir para Deus nos renovar, nos encher dessa força, dessa coragem e principalmente que Deus limpe do nosso coração toda a sujeira, toda a maldade, tudo aquilo que o pecado causou dentro de nós. Então, se algum dia você falhar, mas você olhar imediatamente para Jesus, você vai receber o perdão, você vai dar a volta por cima e você não vai ficar mais se lamentando pelos erros do passado, tá bom? Então não se entregue ao fracasso, nem fique se cobrando demais. Como eu disse, Jesus acredita em você e tudo o que ele pede é que você não tire os olhos dele. E da mesma forma que ele olhou para Pedro e Pedro viu a sujeira do seu pecado e Pedro se sentiu um miserável pecador, assim também Jesus, quando ele olha para nós, ele nos revela o quanto nós somos falhos e pecadores. Mas depois, Jesus nos chama para algo muito maior, assim como Jesus encontrou com Pedro depois e o chamou para ser o cuidador das ovelhas, para administrar a obra que o Senhor iria colocar na mão dele. Amém? Então feche os seus olhos e nós vamos orar agora, pedindo perdão, pedindo que Deus restaure a nossa vida. Deus vai dar uma nova chance. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida, Te agradecer pela minha saúde, pela minha família. Quero Te agradecer também por essa família espiritual que o Senhor me deu, cada irmão, cada irmã que me acompanha diariamente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Oh, meu Pai, eu louvo ao Senhor por essa obra que tem abençoado e salvado tantas vidas. Essas ovelhas são Tuas, Jesus. E o Senhor mesmo disse que o Senhor é aquele que deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E é em favor dela, Senhor, que eu venho orar nesse momento. Em favor de cada ovelha perdida. De cada ovelha, Senhor, que hoje está machucada, que caiu no abismo. Essas ovelhas que fizeram escolhas erradas e hoje estão sofrendo, Pai, em um relacionamento que muitas vezes não te agrada, ou então em um relacionamento que traz tanta dor. Oh, Jesus, perdoa, restaura. Jesus, transforma esses casamentos, esses namoros. Jesus, muda a nossa história para que através de nós o Senhor possa mudar também as outras pessoas. Assim como diz na Tua palavra, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, que a mulher sábia, ela vai ganhar um marido descrente sem palavras, mas através do seu bom procedimento, através da sua vida, do seu exemplo. Jesus, que nós possamos ser esse exemplo para as pessoas à nossa volta, que nós possamos ser um exemplo daquilo que o Senhor faz na vida de quem se arrepende e daquele que se humilha na Tua presença. Jesus, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor e nós damos mais ouvido à voz do diabo do que à Tua voz. Jesus, nesse momento, nós cremos que o Teu sangue está nos purificando e nos perdoando de todo o mal, assim como está escrito em 1 João capítulo 9. Ó Senhor, e nós oramos também nesse momento por todas as pessoas, Pai, que estão envolvidas com drogas, que estão envolvidas com relacionamentos promíscuos, com prostituição. Jesus, tantas pessoas que estão nos vícios, tem misericórdia, Senhor. Pessoas que estão acostumadas a mentir, a falar besteira, a falar coisas que desagradam aos outros. Jesus, perdoa, Senhor. Muda a história dessas pessoas, que elas venham se arrepender. Essas pessoas que vivem atrás de dinheiro, vivem atrás dos prazeres deste mundo e ainda estão cegas espiritualmente. Perdoa, Senhor, restaura, cura, liberta, faz a obra, Senhor. Assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, abra os olhos espirituais dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Jesus, muda a nossa sorte. Tem misericórdia de cada um de nós. Assim como o Senhor disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E por isso o Senhor veio buscar pecadores ao arrependimento. E nós somos essas pessoas, Senhor. A começar por nós, precisamos da Tua cura, do Teu perdão e da Tua restauração. É isso que nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos.
E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém?
Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação.
que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom,
o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.